Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco. Abraçando a todos e a cada um que nesta noite generosamente se dispõe a examinar junto comigo mais um tema de natureza doutrinária do Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a sabedoria, de mãos dadas com a prudência, há de levar-nos por caminhos felizes, desde que elejamos o amor ao próximo como objetivo da ação diária. Quando essa mentora me transmitiu a mensagem, eu achei muito interessante a expressão desde que. A condição sine qua non, a condição essencial, se pretendemos transitar por caminhos felizes, elejamos o amor ao próximo como objetivo da nossa existência. Tendo a liberdade de escolher o tema, uma gentileza da direção da casa, eu proponho que hoje nós reflitamos sobre ser espírita é. Reflitamos sobre essa condição que escolhemos para viver a nossa religiosidade nesta existência. Muito provavelmente alguns são espíritas desde criancinha, nasceram numa família espírita. A família tem uma larga tradição no movimento espírita. Outros chegaram depois de passar por outras experiências religiosas, aportaram no espiritismo, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas é fato que ao escolhermos como viver a nossa religiosidade, nós assumimos um compromisso. E um compromisso que não é fácil de ser cumprido. Tanto isso é verdade que nós utilizamos como base evangélica desta reflexão uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quando o nosso mestre amado disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que interessante. Para que em mim tenhais paz. Como é que eu vou ter paz em Jesus? Estando permanentemente com Ele. E quando é que eu estou permanentemente com Ele? Quando eu estou cumprindo verdadeiramente as leis de Deus. Quando eu pratico permanentemente as duas grandes orientações: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Orientações que Jesus repetiu ao doutor da lei.
Mas Jesus também alertou lá na sua época que nós teremos e teríamos aflições. Sim, como eu disse anteriormente, se nós escolhemos viver a nossa religiosidade nesta existência como espírita, nós vamos ter muitos desafios, muitas atribulações, muitas aflições. Mas, como diz o amorável mestre, tende bom ânimo. Nós vamos ser permanentemente desafiados pelas circunstâncias da existência, exatamente para ver até que ponto nós conseguimos aplicar nesses desafios todos os postulados que o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, nos oferece. E Jesus diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo não é vencer as pessoas, não é vencer a materialidade. Eu venci o mundo porque quando os desafios se apresentaram diante dele, ele teve serenidade, equilíbrio, prudência, sabedoria, agiu por amor. Foi duramente desafiado em diferentes situações, mas sempre mantendo a prudência, a calma, a sabedoria, tendo paciência. Como base doutrinária para a reflexão, nós escolhemos uma frase, um texto do espírito Erasto, que é o item 4 do capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no texto de Erasto, em determinado momento, ele diz: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Olha que interessante. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade que Ele deu de nós estarmos no movimento espírita. Nós temos abraçado a doutrina espírita para o exercício da nossa religiosidade. Mas a gente sabe que muitos chegam e saem. Quantas vezes nós já fomos tentados a deixar o espiritismo? E Erasto pede que a gente repare. Reparar é prestar atenção, é ficar atento. Reparar também é planificar, é organizar, é tirar os pedregulhos, os espinhos. Eles existem, vão estar no caminho, mas nós vamos afastando eles com prudência, com sabedoria. E ele termina dizendo: e segui a verdade. A verdade é o Evangelho de Jesus. Não por acaso ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade é o seu Evangelho de amor e libertação. Além de ler as obras básicas do Pentateuco Espírita, codificadas por Allan Kardec, nós fomos buscar no Livro da Esperança, uma obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, um capítulo intitulado Ser Espírita. E o que está neste capítulo exige da nossa parte
Esse olhar compassivo e atento sobre essa condição de exercício da nossa religiosidade espírita, atendendo lá o conselho de Erasto: reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. E o que diz o texto Ser Espírita no Livro da Esperança? Ele começa com uma afirmação extremamente importante. Coloca a conjunção se e diz: se a doutrina dos espíritos, se a doutrina espírita, melhor dizendo, é o cristianismo renascente, ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Se você acredita que a doutrina dos espíritos é o cristianismo renascente, é o cristianismo redivivo, que é a expressão que mais nós ouvimos, e você faz parte dela, então ser espírita é você, eu e todos nós nos tornarmos um núcleo de ação edificante. Através do qual principia a nova era. Este novo momento. Um novo momento de cada um de nós, um novo momento da conjuntura espírita do mundo. Nós precisamos recordar que o espírita é aquele que encontra no espiritismo respostas às suas questões existenciais. É aquele que encontra entendimento sobre a nossa posição dentro do contexto da vida maior. O espírita é aquele que se sabe imortal, em mais uma experiência transitória na carne. Experiência essa que tem como objetivo trabalhar o crescimento moral, o aperfeiçoamento moral, o aprimoramento moral, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a grande razão deste crescimento, deste aprimoramento moral, da chamada reforma moral. O espírita busca sempre progredir. Ele busca aliar a vigilância de seus pensamentos, das suas palavras, das suas condutas, à oração, para que ele não se perca ou se desvie na jornada das lutas redentoras da vida. Lembrando lá aquela fala de Erasto, né? Quando ele diz: mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Nós não podemos nos afastar do caminho escolhido. Ah, mas um caminho é muito difícil. Sim, faz parte do processo. É na dificuldade que nós aprenderemos, melhoraremos, cresceremos, ficaremos aprimorados, principalmente moralmente. O espírita é aquele que sabe que o orgulho e o egoísmo são os nossos maiores inimigos. E quem de nós não experimenta estas duas dificuldades, do orgulho e do egoísmo? E, finalmente, o espírita é aquele que definitivamente não tem nenhuma dúvida de que fora da caridade não há salvação. Caridade moral, caridade material, caridade espiritual. Um texto belíssimo da altura da Lavra, melhor dizendo, de Paulo Apóstolo.
Mas, como eu disse, ser espírita traz desafios. E quando a gente lê o texto no Livro da Esperança do Ser Espírita, a gente identifica o primeiro desafio, logo no início do texto. Emmanuel diz assim: fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. Você já não viu isso? Ah, o mundo está perdido, não tem jeito. Cada vez pior. Claro que não. E nesta circunstância, o espírita é chamado a desempenhar o papel de uma viga robusta, já que é uma casa, está falando de uma casa em ruína, uma viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Sabe, a casa está meio em falso, e aí você vai fazer o escoramento da casa, para que ela não caia. Nós estamos vivendo todos, sem nenhuma exceção, o desafio dos dias difíceis que estamos atravessando. Nesse momento de transição para a nova era de regeneração da humanidade. E nesse aspecto, assumindo um compromisso com a fraternidade, nós devemos abraçar todas as oportunidades de praticá-la, de praticar a fraternidade. Nós temos a tentação de achar que os nossos problemas são maiores que os dos outros. E a gente sabe que isso não é verdade. Agora imagine que se cada um de nós for uma viga, e uma viga robusta, quanto maior for o número dessas vigas robustas, melhor será o escoramento da casa em ruína. A casa não vai cair. O segundo desafio, Emmanuel diz: há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. Por tudo que a gente vê, especialmente no campo da violência. Na violência contra a mulher, na violência contra o idoso, contra a criança. A corrupção em diferentes níveis de governo. Os vícios degradantes. A questão terrível da droga, infelicitando muitos lares de diferentes maneiras. Então a gente tem a impressão que num processo de contaminação, a sociedade toda vai ficando contaminada e as pessoas vão perdendo a sua referência. Como diz o Divaldo, nós perdemos a referência para Deus e perdemos a referência para nós mesmos. E nessa circunstância, então o Emmanuel diz: o espírito é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Nós precisamos entender que cada um de nós faz parte desse enorme tecido social que é a humanidade terrena. Se você imaginar a humanidade como um grande corpo, cada um de nós é uma célula desse corpo. E fazendo uma analogia biológica, a gente sabe que uma célula doente é capaz de contaminar outras células que também adoecerão. Isso é algo plenamente explicável na questão das neoplasias malignas, dos cânceres. Mas é também uma explicação plausível para uma virose como a gripe, uma virose pelo influenza.
Por outro lado, as células que estiverem sadias ou que são sadias conduzem um organismo sadio e forte a resistir aos ataques dos agentes físicos, químicos e biológicos que são capazes de causar doença. Nós temos, inclusive, no organismo células de defesa, que estão permanentemente de prontidão. Ao menor ataque, elas respondem. No tecido social da humanidade, o espírita deve ser saudável nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. Nós temos que exercer uma permanente vigilância no que pensamos, no que dizemos e no que fazemos. Exatamente porque nós temos esse compromisso de ser célula sadia neste tecido social que é a humanidade. Uma outra dimensão deste texto que está no Livro da Esperança, eu batizei de o compromisso. Porque o Emmanuel diz algo extremamente singular, oportuno e objetivo. Ele diz assim: o espírita, onde surja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Então ele tem um compromisso de ajudar a recuperar, a refazer. Onde tiver algo destruído, especialmente do ponto de vista moral, da religiosidade, ele tem que comparecer para refazer aquilo que foi destruído. E fundamentalmente refazer com bons exemplos. Com exemplos de tolerância, com exemplos de paz, de benignidade, de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão. Diz ainda o Emmanuel: onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem. Então, muitas vezes, no ambiente familiar, por exemplo, existe um desacerto qualquer, uma briga, uma discussão. O espírita, ele tem que organizar as coisas de forma serena, tranquila, objetiva. Está tudo fora do lugar, as pessoas estão perdidas e confusas, ele vai organizar, vai colocar tudo no seu devido lugar, não apenas do ponto de vista material, mas também psíquico, espiritual. É responsabilidade dele. E o Emmanuel termina esta frase dizendo: e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. O que me chamou a atenção foi exatamente a expressão de imediato. Ele poderia ter: onde lavre o pessimismo, ergue-se por mensagem de esperança, mas ele coloca essa questão de imediato para dizer a urgência da ação. Recordemos lá o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que trata esse capítulo 17? Qual é a temática dele? Sede perfeitos. E tem um item neste capítulo chamado Os Bons Espíritas. E também é algo que chama atenção, né? Não foi lavrado os espíritas, não, os bons espíritas. Se ele está dizendo que são bons, é porque tem os maus, que é o contraponto. E tem. Então, lá no item, assim, os bons espíritas, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral.
Olha que interessante. Então, o adiantamento moral é que, de fato, qualifica cada um de nós enquanto espírita. E nós vamos ter aí uma distribuição bem heterogênea em relação a essa questão do aprimoramento moral. Vamos ter pessoas de elevado aprimoramento e pessoas que ainda estão lutando ali nas zonas mais inferiores para melhorar. E aqui nós recordamos uma frase clássica que está lá no nosso Evangelho, quando define o verdadeiro espírita. Que eu também gosto muito de ver o significado das palavras, né? Por que colocou verdadeiro? Por que não colocou define o espírita? Não, o verdadeiro. Porque tem o falso. E o falso não engana aos outros, não. Ele primeiro engana a si mesmo. E esta frase clássica diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O verbo domar, que nós aplicamos muito e usamos muito ele quando tratamos na questão dos animais, né? Domar o leão, domar o tigre, domar o elefante. Mas aqui o sentido dele está objetivo. Quando se vai domar algo, é algo que é violento, que é agressivo, que a gente vai transformar em sereno, calmo. Eu imagino que um domador de leão, quando ele inicia a sua tarefa, quando ele faz o seu primeiro contato com o leão, não deve ser fácil. E como é que nós domamos os nossos leões interiores? Da inveja, da mentira, da preguiça, da imprudência, da falsidade, da impaciência. Como é que nós domamos esses leões, que o texto chama de inclinações más? O verdadeiro espírita tem que lutar muito contra isso e não pode desistir. Prosseguindo no texto, eu nominei essa frase do Emmanuel de o porquê. Porque sequencialmente o texto conta uma história em que todos os parágrafos estão uns relacionados com o seguinte, com o outro. O Emmanuel diz assim: assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos. Então todo o esforço dele, né, para ser esteio da ordem, para ser mensagem de esperança, para ser um agente de refazimento, tudo isso leva a um porquê. Que porquê é esse? Porque nós precisamos entender que devemos combater algo que está presente em muitos de nós, que é a questão de exigir dos outros aquilo que a gente ainda não tem. E é uma certa incoerência. O Emmanuel, no texto, diz: nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Muitas vezes nós queremos receber de alguém uma coisa que ele ainda não tem, está numa situação muito difícil e a gente nem presta atenção nisso. E fica fazendo exigências descabidas. Então nós estamos todos diante da necessária coerência que a todos deve dominar. Muitas vezes nós insistimos em cobrar dos outros comportamento que nós ainda não temos.
E foi criado até um ditado popular que dá aso a isso. Que ditado é esse? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é muito comum na educação das crianças, isso é muito comum em sala de aula. Em prosseguimento, o Emmanuel vai usar uma expressão que eu considerei como o fundamento deste ser espírita Porque o Emmanuel vai dizer assim, lá no Livro da Esperança. Ensinamento espírita é a palavra do Cristo, que nos alcança sem gritar. Olha que interessante. Palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, sem nenhuma forma de atropelamento, de violência. A gente precisa entender que o verbo substantivo que define isso é o de adesão. Se nós não fizermos uma adesão plena à palavra do Cristo, que o ensinamento espírita, na qualidade de consolador prometido, veio decodificar, nós vamos ter dificuldade de ser espíritas. E o Emmanuel prossegue nessa frase dizendo: e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Entendamos, o Espiritismo nada trouxe de novo, mas deu-nos entendimento para aquilo que Jesus disse em sua época. Jesus tinha plena consciência de que nem todos podiam entendê-lo. Tanto que no seu último encontro com os apóstolos, ele disse: eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. E essa fala de Jesus não era apenas para aqueles 12. Era para todos nós. Porque foi uma palavra que se eternizou na dimensão do tempo. E quando ele diz um outro Consolador, é porque já tinha vindo um. Que um era esse? O próprio Cristo. O próprio Jesus. E ele percebeu as dificuldades de todos na assunção plena daquilo que ele havia ensinado. Se nós podemos considerar a metodologia que é ensinada por Emmanuel nesse texto, o espírita trabalha servindo. O método de trabalho, a metodologia de ser espírita é trabalhar servindo. Cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo. Olha que interessante. Cada um é que vai demonstrar com o seu trabalho na seara do Cristo o que é verdadeiramente. Agente da propaganda de si mesmo no trabalho da redenção humana. Redenção que passa pelo processo de libertação, de crescimento, de progresso. E é um trabalho que não nasce da violência, mas sim da verdade do amor. E aí no final tem uma expressão belíssima que o Emmanuel usa, no toque fraternal de espírito a espírito. Eu digo a vocês que aqui, nesta parte do texto, seguramente eu considerei que
que é a parte mais sublime desse ensinamento do Emmanuel. Todos que somos espíritas temos compromisso com a redenção humana, mas de forma amorosa, ética e justa. Porque essa grande beleza que eu identifico no final da frase do Emmanuel, toque fraternal de espírito a espírito, ela nos remete a considerar que as relações entre nós ainda são de pessoa a pessoa. Porque a gente continua escravo da materialidade da vida, esquecendo que somos espíritos reencarnados, todos em franca e íntima relação com outros espíritos que pertencem à nossa esfera de ação. A família que temos, os amigos que temos, os colegas de trabalho que temos, os companheiros de casa espírita que temos, todos nós formamos uma grande família. Não é apenas a família consanguínea, é a família espiritual. E a gente sabe que nada na existência humana é por acaso. E nem ninguém chega por acaso em nossa vida. Muitas vezes as pessoas dizem, pois nunca imaginei trabalhar nesta profissão. Nunca me vi morando nesta cidade. Ah, como é que eu casei com essa criatura? Nunca imaginei ter uma esposa e um esposo assim, assado. Nada é por acaso. Tudo está dentro de um metódico e rigoroso planejamento feito no mundo espiritual. E com essa metodologia que o Emmanuel apresenta, desse trabalho, de trabalhar servindo, absolutamente consciente do que estamos fazendo, atinge-se o que eu chamo o grande objetivo, em que o Emmanuel vai dizer, à vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Belíssimo, fantástico. O fechamento é perfeito do Emmanuel, especialmente por considerar que as palavras podem até convencer, mas são os exemplos que arrastam. Muito mais do que dizemos impacta no próximo o que somos, o que fazemos com os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, todas alinhadas com o Evangelho de Jesus. E aí é o grande desafio. Ah, Nelson, mas é difícil. E quem disse que seria fácil? Lembra lá da frase de Jesus? No mundo tereis aflições? Claro que não é fácil, mas é possível. Conclusivamente, meus amigos, minhas amigas, digo-lhes que nenhuma religião no mundo é órfã da providência divina. Nenhuma religião no mundo é órfã da providência divina. Deus supervisiona a todas. Agora, todos que abraçaram a causa espírita não devem ignorar que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual de cada um de nós, pela aplicação intransigente desses mesmos princípios contidos na doutrina a nós trazida pelos espíritos benfeitores e codificada pelo insigne Allan Kardec. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema,
agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.